começando mais um episódio do Range Podcast, aqui direto da Feiconde. E hoje estamos com dois paulistas aqui. Olha só, Felipe Faustino e Reginaldo Silva. Sejam bem-vindos ao Papo de Engenharia e Arquitetura. Obrigado pelo convite. Que honra estar aqui, batendo um papinho sobre um assunto que todos nós gostamos. Condomínio. Né? Vamos aprender um pouco primeiro e contribuir com um pouquinho que a gente sabe, né? Exatamente. Né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, que nem o próprio Felipe acabou de falar, né? De condomínios. A gente que viajou aí quase 2.000 quilômetros, né? Acho que dá isso mais ou menos, né? Para fazer o que mais a gente gosta, né? Que é levar conteúdo, levar conhecimento. E eu acho que isso que é importante aí no setor condominial. Que bom. É uma honra poder estar aqui com Sejam vocês. bem-vindos. Tá bom? E Rita Souza, minha co-hoster. Estamos aqui, né, mais uma vez aqui, e hoje vamos bater esse papo, como Renata já falou, né, com essas duas pessoas ilustres aí, que tivemos o prazer de conhecer nesse final de semana, né, de uma imersão fantástica que estamos vivendo aqui nesse segmento, né, de condomínios. Né, um final de semana assim, muito rico, de muita aprendizagem, que vem somente fortalecer o nosso mercado, né, alagoano, abrir aí a mente dos síndicos dos nossos condomínios, para que a gente tenha realmente condomínios com gerenciamento, poderia dizer assim, melhor, mais assertivo, e isso com certeza melhora a vida do indivíduo que mora nesses condomínios, que é o elemento, né, que é o fator mais importante. Perfeito. E eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não seguem no nosso canal, agora é a hora. Ativa lá o sininho, segue a gente e encaminhe esse episódio para as várias pessoas que vocês conhecerem, inclusive todos os grupos do WhatsApp. Envia, que com certeza esse assunto vai ser muito rico e tem pessoas que querem aprender e acrescentar esse conhecimento na sua vida. E hoje estamos aqui com esse estúdio tão lindo, né, Rita? Diga Bonito, aí. né? O verde não tá lindo, gente? Diga Muito aí. bonito. Vai, elogiem, vá. Muito lindo. Eu sou suspeito, né? Pois é, Felipe. E né, essa vegetação que tornou aí o nosso estúdio improvisado mais bonito é do Verde Vivo, uma empresa que há 40 anos atua no mercado alagoano na parte de implantação de paisagismo. E também a Range, uma empresa de arquitetura e engenharia que chegou para atuar na engenharia diagnóstica e na arquitetura popular, incluindo agora o retrofit nas áreas comuns dos empreendimentos. E hoje, gente, a gente vai falar sobre condomínio verde, a nova era ambiental nos condomínios. E para isso a gente convidou Felipe Faustino, desculpa, Felipe. Imagina. Felipe Faustino, ele é advogado, especialista em direito condominial, professor, palestrante e vice-presidente da Abrasconde, Eu era estagiário, eu me subi de cargo essa semana. Associação Brasileira dos Síndicos e Condomínios. Exato. Isso aí. E Vamos também conversar com o Reginaldo Silva, que é o presidente, olha só, estamos com o presidente e o vice-presidente da Abrasconde, né? E o Reginaldo também, que é administrador de empresas e empresário, e Isso empreendedor, né? No segmento de condomínios. Vendedor também, né? Porque todo dia a gente se vende, né? Não foi assim que foi O falado tempo lá todo, dentro, né? né? Então a gente... hoje hoje a gente tem que ser vendedor. A não é? gente vende o tempo O todo, né? não é? Exatamente, É né? verdade. E vamos começar nosso bate-papo, né, falando sobre aí essa questão ambiental, né, a questão aí, a importância, né, do verde nos condomínios. Quando falamos de verde, a primeira coisa que a gente pensa é vegetação, né? Como Exato. a gente já citou aqui, né, ver as plantas, a vegetação. Mas Felipe e Reginaldo, fala um pouquinho pra gente sobre essa história do que é um condomínio verde. Condomínio verde, ele é um conceito, na verdade. Um conceito novo que deveria ser velho, eu brinco. A ideia é que os nossos novos condomínios venham preparados pela qualidade de vida, que eles venham prontos para cuidar dos recursos naturais. Antigamente, quando você comprava um apartamento, uma casa num condomínio, o que você tinha ali que de fato cuidasse do meio ambiente? Nada. Quando você virou Umas síndico umas há árvores. 30 anos atrás, você como síndico. 30? É mais ou menos.
pouquinho menos, né? 28. 22, né? 22. Há 22 anos atrás Eu acho- alguém falava disso. Você sentiu um pouquinho de maldade aí nesse comentário da idade, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Bom, quando eu comecei, né? Isso eu tô falando no ano 2000, a gente tinha muitos problemas em relação à questão do meio ambiente, não tinha suporte nenhum. Se houvesse alguma legislação, por estar começando, atuando como síndico também, eu não tinha esse conhecimento, né? Por isso que é importante o síndico sempre estar indo buscar, e esses eventos, como está acontecendo aqui hoje, é uma forma de buscar conhecimento, né? De estar levando o conteúdo para si e para quem ele está ali como síndico, atuando como líder ali dentro de um condomínio. E aí a gente tinha muitas dificuldades. Você me fez lembrar que em 2004, eu atuando como educador ambiental numa empresa de saneamento básico da cidade de Diadema, né, que é onde eu residia, lá em São Paulo, a gente começou a fazer um trabalho dentro das escolas, levando a conscientização para as crianças. A gente fazia também associações, então a gente levava esse trabalho de eles saberem que me ajuda aí se eu falar errado, hein? Que o amarelo, a garrafinha plástica, Reciclável, né? Isso, A coleta era lá seletiva. no amarelo, né? O azul era o papel, o verde era o vidro, é isso, né? Tô lembrando, né? Então, assim, a memória é boa. Então a gente começou a levar essa questão da coleta seletiva para as escolas, para, né, associações de bairro, para as igrejas. Então a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização dentro da comunidade. E quando eu assumi o condomínio, primeiro condomínio que eu fui síndico, a primeira coisa que eu fiz, a implantação dentro do condomínio, foi uma lixeira, né, de coleta seletiva. Então, em vez de colocar aqueles baldões, né, coloridos, a gente construiu mesmo de alvenaria, né? Colocamos lá os portões, tudo bonitinho, pintura, fizemos um desenho, né, criancinhas jogando, né? Ficou muito bonito mesmo. Isso lá atrás era quase inconcebível. Nossa, não se falava sobre nem isso. se falava. Os condomínios não estavam prontos para isso. Exatamente. Né? E aí foi Falta aquele de trabalho. né? E aí foi Exato. aquele trabalho de formiguinha, de final de semana. Eu fazia reunião dentro do salão de festa com as crianças, né? Porque você tem que pegar as crianças. Porque adulto é complicado, né? A gente colocava lá a questão do papel, por exemplo. O que tinha o zelador lá, o pessoal da limpeza que fazia a separação, né, pro pessoal vir retirar nos bags. O que tinha de papel higiênico misturado com as coisas, né, que adulto jogava. Então a gente tinha que ir lá com as crianças, fazer o trabalho de conscientização. É um trabalho de educação. E os condomínios, eles não... As pessoas não estavam prontas. De jeito nenhum. O poder público não dava estrutura. E, por consequência, os condomínios... acabam deixando, mistura tudo aí, vamos na parte mais fácil. Né? E é por isso que esse conceito de condomínio verde, as novas construções, as novas incorporações, elas já trazem isso na sua grande maioria na essência. Ou seja, você prepara, você entrega um empreendimento pronto para cuidar dos recursos naturais. Vamos lá. O que é que estaria incluso nesse condomínio verde? Quais são os itens que na parte dessa concepção dos projetos a gente teria que inserir? Eu estou dizendo isso porque tem gente que está nos escutando que não, que não sabe isso. Então você tem alguns exemplos como certo. Individualização de água. Sabe aquela história do... Sei. Não, eu vou pagar o mesmo tanto praticamente se eu tomar um banho de 2 horas ou de 1 hora. Então eu vou ficar aqui 2 horas do banho. Tá. Então você força uma conscientização. A individualização de gás. Ou seja, você consome menos recursos. Você tem a questão da utilização de água de reuso, que diminui bastante que seria o consumo. Dos splits, por exemplo? Sim, também, sim. Né? De chuva, de diversas formas. Você tem, por exemplo, o que tem se tornado algo muito comum até em alguns condomínios, que é a implantação de captação de energia fotovoltaica, por exemplo. Certo. Porque hoje é mais acessível, o mercado de energia mudou. Foi. Então, esses novos empreendimentos, eles já vêm preparados com essa conscientização.
de coleta seletiva, de área de compostagem, de área de horta, Vamos lá. comunitária. O que seria uma área de compostagem? Lixo não é lixo. Nós precisamos parar de tratar o lixo como lixo. O lixo é uma riqueza. Então você tem ali recicláveis e você tem resíduos. Como que se aduba uma terra? Os pássaros já não fazem isso por nós? Exatamente. Quando eles comem as frutas e saem derrubando as sementes, as abelhas não fazem isso com o pólen das flores? É a utilização dos próprios recursos para criar novas riquezas, para se utilizar Sim. nessa criação de novas formas de vida natural. E assim, né? E o condomínio, o que mais ele fabrica ali no seu dia a dia é o lixo, é o isso. reciclado, né? Então, assim, se a gente puder fazer um trabalho, se o síndico que está nos acompanhando puder fazer esse trabalho de conscientização, de separação desses lixos, né? Desses materiais, né? Reciclados, e dar a destinação correta para isso, a gente com certeza vai ter um ganho maravilhoso, né? Tem a questão Em também todos os sentidos, né? dos carros elétricos também, né? Que Exato. agora os condomínios estão vindo adaptados com tomadas, né? Isso. Para carregamento de carro, Exato, né? exato. De energia. E essa energia você já pode utilizar da energia da solar. energia solar, Da energia já fazer uma solar. adaptação. Então todo mundo ganha, Que né? é muito rico, né? Você vê, Sim. a gente, assim, num papo muito rápido, a gente já citou aí a questão da seleção do lixo, né? Sim. Transformar lixo. A gente já falou da Energia captação solar, de água, né? Através da água do reuso da água Sim. dos De splits. chuva E assim, né? Tem uma questão assim, eu vejo muito o lado do paisagismo. Às vezes você tem grandes áreas verdes no condomínio, às vezes não, mas às vezes sim. E assim, às vezes eu vejo que vêm os jardineiros fazer podas de árvores, de plantas, e pegam aquele resíduo, que é vegetal, e jogam no lixo, né? Você pode transformar aquilo ali em adubo. E daqui a Exato. pouco você já não vai comprar adubo para as plantas do teu condomínio. Exato, exato. Não é? A natureza, ela é tão perfeita Isso. que ela se regenera. Se regenera. Autossustentável. E nós, como seres humanos, temos a obrigação moral de não acabar com isso. Então, quando você fala em condomínio verde, você passa por 2 pontos primordiais. O primeiro e fundamental, que foi o que o Reginaldo falou, que é a conscientização. Sim. Sem conscientização, não adianta você ter estrutura. É porque você gasta lá um valor. Que nem eu, por exemplo. Eu fiz toda a estrutura de uma lixeira. Separa, querendo ou não, é um investimento. Isso. Né? E eu lembro, eu acho que vale a pena lembrar que esse condomínio é um condomínio de interesse social. Condomínio que lá em São Paulo, o CDHU, não sei se vocês conhecem, é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Então é um condomínio de interesse social. Então, assim, condomínios de interesse social não tem dinheiro assim para ficar, né, fazendo investimentos nesse sentido. Então, eu lembro muito bem como foi feito na época. A gente fez ali as duras penas, conseguimos fazer toda a implantação. E se aí você não tem esse trabalho de conscientização para que as pessoas comecem a utilizar, no começo foi difícil, teve a questão lá que misturavam tudo, jogava as caixinhas de leite com o resto de leite, e aí quando... Porque tem que lavar. Tem que lavar, tudo, fazer toda uma, né, uma higienização, higienização, porque o que as pessoas têm que entender que lá na ponta, né, vai ter pessoas que vão estar manuseando aquilo. isso. Então, às vezes, pessoas Você podem faz pegar isso dentro da doença, sua casa com as suas coisas, porque você não faz com exatamente. lixo. Pois né? é. Então, assim, pode pegar doença, pode, né? Então, várias coisas que podem acontecer. Então, essa conscientização é fundamental para a implantação de qualquer projeto dentro de condomínio, né? Eles precisam andar juntos, né? Você Precisam precisa ter andar uma juntos, estrutura é. e você precisa conscientizar. A parte mais difícil é a conscientização. E quando a gente fala conscientização, toda vez que até eu estava ouvindo a tua palestra e você falou conscientização, conscientização. Conscientização. Né? E assim, 3 vezes, né? 3 vezes, né? O Cauê me ensinou, né? E assim, né? Conscientização vem após a educação. Isso, Não é? isso. Então, a educação mesmo de berço. A educação do pai e a mãe em casa, ensinar o que é lixo, ensinar o que é respeito à natureza, né? Para a gente poder conservar aí a nossa água, nosso verde, né?
E o que a gente vê é que os nossos adultos não têm essa educação. Não. E você falou na tua palestra lá, e Reginaldo falando aqui, que faz um trabalho nos condomínios de educar as crianças. O trabalho que a gente não faz é? nos condomínios é exatamente isso. Está invertido, Ao contrário. não é? Inverte o Tá papel. A gente está invertido. ouvindo muito isso, dessa educação das crianças. As crianças, primeiro que elas são puras. Começa por aí. Segundo, que elas estão mais aptas e mais abertas A receber a informação. receber esse tipo de informação. Isso. Então eu falo, você virar para um adulto e falar assim, ó, não joga lixo no meio do estacionamento, no outro dia provavelmente ele estará jogando. Quando você fala isso para uma criança, ela recebe de forma diferente. E aí quando um adulto vai lá e joga lixo, ela fala, ô tio, ô tio, pega lá, coisa feia, tio. Aí no outro dia esse cara vai estar passando lá e vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se não tem uma criança aqui, entendeu? Isso. Se tiver eu jogar, eu vou tomar outra pancada, entendeu? E eu vejo também a questão da cultura, né? É. Então, por exemplo, os nossos pais não tinham esse trabalho com a gente de falar que a gente tinha que separar. Nossos pais abrindo o vidro do carro e jogando Exatamente. as coisas pela estrada, né? Era Pela assim janela. mesmo. Não era. gente Hoje, não quando ti- a gente vê, a gente... Meu Deus, a gente não vê, né, hoje em dia. Né? Exatamente. Então a gente tinha a questão dessa cultura, né? Então a gente via lá o pai fumando, jogando a bituca Isso. por fora do carro, Papel de jogando bala. papel de bala, né? O banho demorado, porque lá atrás, né? Vou ter que falar. 40 anos atrás, quando a gente era criança, né? Quando você virou síndico? Não. Aí ele pegou pesado Você virou agora, o né? síndico do seu 55º. Né? Eu vou lhe defender, Então, assim, me Reginaldo. ajuda, Rita. Não, quando você era na sua infância. Eu tô sofrendo bullying Na aqui. sua infância, Maceió, quando você brincava de ser síndico. né? Não é isso? Igual o programa da Brascon, síndico mirim. Síndico mirim. Você já Então, pensava, assim, eu vou ser síndico profissional. Exatamente. Então, assim, então a gente não veio dessa cultura, né? A gente acompanhou muitos pais e, querendo ou não, eu tô falando isso num contexto geral. Então, os pais de hoje vivenciaram isso que eu tô falando, então para eles é normal jogar uma bituca por fora da janela, que nem foi falado em uma das palestras, que a pessoa joga a bituca, só que ele esquece que aquela bituca que tá descendo lá do 6º andar, bate uma corrente de vento, joga essa bituca para dentro de um apartamento, que pode ocasionar um acidente. Então, esse cara, ele também não sabe fazer a separação, ele acha que papel... Ah, é papel? Então junta lá papel higiênico, tudo que é papel ele joga lá. Então, assim, o trabalho tem que começar por algum lugar. Pela E base. qual que é o melhor lugar agora? É a base, é as crianças. Né? Até Então, porque é acho para isso eles que vai ficar. Exatamente. Eu sempre falo isso. Se Eles você estão não sofrendo cuida, com isso, né, se você Felipe? não cuida, Eles estão sofrendo que vão, e vão sofrer. vão lá. sofrer. eles vão colher o que nós estamos plantando. Exato. É verdade. Ô, gente, vamos levar um pouquinho esse tema para nossa área da engenharia diagnóstica, né? Então, a gente falou aqui que essa área de condomínio verde, onde que para muitas pessoas pensam que condomínio verde é isso É aqui, planta, é né? planta. Então, a gente falou que vem desde a individualização de água, a individualização de gás, a reutilização de água. A gente veio da... Como foi aquele nome que você disse que eu pedi para você repetir? Do lixo? Da compostagem. Da compostagem. Ela fugiu esse nome, né? Então, vamos lá. A título de inspeção, de manutenção, qual dessas áreas é mais recorrente essas áreas de manifestações patológicas? Normalmente, a utilização e a individualização dos sistemas de consumo, Por quê? como gás e como água. Certo. O que especificamente? Normalmente, os empreendimentos mais antigos não estão prontos para isso. Isso. Então, você tem que fazer isso. É diferente quando você constrói um empreendimento com a estrutura pronta para isso. Então, como é que você faz a individualização de gás Essas ou de adequações, água num empreendimento de 50 anos? Como que você adequa a estrutura dele a isso? Primeiro, que você precisa entender se dá. Porque tem empreendimentos que muitas vezes não têm condições de fazer isso. Segundo, viável, né? como é que você faz Tem que um ver se é projeto para isso? Um projeto funcional e um projeto bonito. Porque não adianta nada ele ser funcional e o seu prédio virar um Frankenstein. Sim. Então ele tem que encaixar das duas formas. E é aí que entra a importância de um projeto muito bem feito.
Porque às vezes o barato sai caro. Ah, não. Vou contratar o projeto, não. Chama o fulano que ele faz. Faz as marcas na Ô, parede Felipe, lá. lembrando que para isso. cada um desses itens tem o projetista específico da área. Específico da área. Não é simplesmente pra cada um chamar o desses. arquiteto e dizer, faça aí o projeto. Isso, Não é isso? exatamente. É o famoso cada macaco no seu galho. Cada macaco no né? seu galho. Então, assim, você tem... Imagina só, você não tem estrutura dentro do seu condomínio para fazer uma coleta seletiva. Então, você precisa criar essa estrutura. Exato. Como que você cria essa estrutura para que ela seja funcional? Porque não adianta nada eu criar uma estrutura e ela não ser funcional para jogar o lixo e para esse lixo ser retirado. Sim. Poxa, eu posso criar uma lixeira? Eu posso criar uma lixeira grande, construir uma lixeira grande para que o caminhão de lixo venha lá, só encaixe ali e jogue o lixo para dentro? Como é que eu posso separar uma área do meu condomínio para fazer uma horta? Eu tenho estrutura para isso? Como é que é o meu solo? Como é que eu posso instalar placas solares? Exato, nesse eu vou instalar condomínio? placas solares. É só subir lá no telhado e instalar? Não. Aguenta o peso? Isso. Você já fez o cálculo estrutural disso? Então são muitas nuances envolvidas que a maioria dos condomínios, quando se deparam com as necessidades para se fazer da forma correta, desistem no meio do caminho. É verdade. É verdade. E isso eles não conseguem enxergar como um investimento. Eles só conseguem enxergar como um custo. Como é que você explica pro teu condomínio? Como é que você explicou pro teu condomínio que era importante fazer uma lixeira para coleta seletiva? Na época, você tá fazendo parte do programa agora, fazendo pergunta também? Tri-host aí? Eu nunca fiz pergunta, achei mó legal isso, gente. Então vamos lá. Como é que você conversa, Reginaldo? Você viu? Agora tem 3 perguntando. Agora, ô Felipe, você já quer tomar o meu lugar no programa? Segura, viu, Deus Rita? o livre, não, Ah, não, ainda não. A presidência lá, ele já tá de olho. Agora eu já vi o seu lugar. Viu? Mas assim, brincadeiras à parte, é aquilo. É um trabalho onde o Cauê... Assim, eu sou fã do Cauê. Então, eu sou muito suspeito em falar alguma coisa aqui relacionada ao Cauê. Ele colocou uma coisa muito importante ontem, que o síndico, quando ele vai levar alguma coisa para uma assembleia, ele tem que entender o problema do condomínio e começar apresentando esse problema, mostrando para as pessoas que existe um problema. E aí você faz aquele... Aí é onde a gente fala, né? Todos nós somos vendedores, Aí né? ele Você vai vende vender a solução. A solução. Então, dentro desse condomínio, na época, eu me lembro que a frente do condomínio, quando entregaram pra gente, que é um condomínio de interesse social, eles entregaram, sabe essas lixeiras de ferro? Sim. Que você, Sim. Que, Que é bem que comum, eles né? instalam, assim, Na frente calçada, do né? condomínio, na calçada É. do condomínio. Sei. O condomínio tinha 320 unidades, né? 160 de um lado e 160 do outro. Então, assim, o que aconteceu? Todo mundo de manhã não tinha horário e ficava numa avenida. Fica, né? Numa avenida. E aí todo mundo jogava lixo de qualquer jeito. Tinha gente que jogava lixo pela janela. Nossa. Aí caía lá, puf, estourava. Aquilo na frente do prédio, vinham os catadores. E catador não tá nem aí. Ele rasga o saco, tira o que lhe interessa e vai embora. E deixa tudo ali. E aquilo ali, inclusive nas minhas redes sociais, né? Quem me segue aí no meu Facebook, por exemplo, tem fotos dessa época, né? Do antes e do depois. E aí, eu levei essa apresentação para a Assembleia, né? Coloquei, tirei fotos, levei, né? Na época não tinha essa questão de redes sociais, WhatsApp, não tinha nada disso. Então, você tinha que montar lá um PowerPoint, levar para a Assembleia e falar, ó, gente, tá assim. Eu Aí vou deixar assim. tinha um morador lá que era arquiteto, me ajudou com desenho, né? Tudo bonitinho. Aí a gente colocou ali, vocês querem isso para vocês ou isso aqui? Quando a gente colocou isso daqui, então na hora a gente quer isso. Só que aí depois a gente começou a fazer os panfletinhos de conscientização, aquela adaptação, né? E tá lá até hoje. Aproveita Né, e diz então- para quem está nos ouvindo onde é que te encontra nas redes sociais. As minhas redes sociais, para quem está acompanhando, eu sempre gosto de deixar, primeiramente, as redes sociais da associação, né? Porque lá a gente acaba englobando todas essas informações, né? Então, você que está nos assistindo, @Abrasconde, né? A nossa página no Instagram também, Abrasconde. E a minha pessoal é Reginaldo _ da Silva, né? Isso lá no Instagram.
Ô, Rita, né? vamos E deixar o temos Felipe. também- Vamos deixar o Felipe com ciúme, não vamos É. mandar ele dizer agora, não. E temos também a TV Abrasconde, né? Um canal no YouTube. Chega, E você viu? tem um podcast, Nós né, temos Reginaldo? lá o Pod Síndico, né? Que massa. iniciamos aí, acho que tem 1 mês e meio que estamos com o programa no ar, né? Temos várias... Ao vivo, né? ao vivo, né? Pod Síndico, toda terça-feira, às 19 horas. Temos também o De Olho no Condomínio, que é um programa também que fazemos toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E o Previna-se com o nosso querido Marcos Moreno, que é toda quarta-feira na TV Abrasconde também, toda quarta massa. às 19 horas, que é um programa voltado aí às manutenções, às obrigações legais. Né? Então é bem interessante a nossa programação lá na TV Abrasconde. Então, para quem quiser ter conhecimento, não falta Conteúdo, né? Tem pra semana Exatamente. toda, né? Tem pra semana inteira e vamos ter algumas novidades aí que eu vou deixar aí na curiosidade. Surpresa não fala. Surpresa. O Reginaldo, Que é com o Felipe. vamos falar um pouquinho sobre a Abrasconde, né? Sim. Eu queria saber o que é, qual é o papel. Você hoje está na presidência, né? A Abrasconde, ela é só São Paulo. Fala um pouquinho pra gente sobre o papel da Abrasconde. Legal. Essa parte é que eu mais gosto, né? A associação ela foi idealizada aí no ano de 2016 e fundada em 2017. Eu sou presidente fundador da associação, né? Temos aí uma diretoria composta, né? Inclusive, o Dr. Felipe é o nosso vice-presidente atual, né? Estamos aí trabalhando... Seu estagiário. Meu estagiário, como ele diz, né? Mas isso daí são palavras dele, viu? Depois eles vão fazer só esse corte aí e vão usar... E vínculo de emprego. Lá, Vão usar para oposição, né? Mas brincadeiras à parte, a associação ela surgiu com o objetivo, com o intuito, né, de capacitar o nosso mercado num todo, né? Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê no mercado não é, por exemplo, coisas como a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse evento, que é tudo legal, tudo bonito, as pessoas participando, buscando conhecimento, né? Grandes empresas trabalhando, empresas sérias que estão aí patrocinando o evento. Então, essa não é a realidade do mundo condominial. A realidade do mundo condominial é totalmente avesso a isso daqui. Então, nós temos péssimas empresas prestadoras de serviço no mercado, né? Tanto é que a gente tem muitos problemas na área condominial. A gente tem maus profissionais, maus síndicos que ou por falta de capacitação, ou por falta de conhecimento, ou por má fé, então acabam... Por falta de ética, né? Falta de ética, né? Que a gente sempre costuma dizer. Então, assim, o mercado, ele precisa aí de uma moralização, primeiramente falando, uma profissionalização de todos os setores, de todos os segmentos que atuam nesse mercado, né? Porque, assim, o condomínio, ele é maravilhoso. Ele gera aqui muita riqueza aqui dentro, né? Então, hoje, só para se ter uma ideia, tem mais algumas pessoas, né? Alguns estudos foram feitos, tem mais de 190 segmentos que atuam dentro do macro, dentro de uma estrutura condominial. Isso falando de área comum. Já imaginou o tamanho que é isso? Se a gente for levar para dentro das unidades, é infinito isso daí. Tem muita coisa que atende o condomínio. Então, assim, é um mercado de bilhões, que geram bilhões aí durante um ano, né? Então, assim, não pode estar na mão de amadores, não pode estar na mão, desculpa a expressão, de picaretas, de pessoas despreparadas para o mercado. Então, a associação, quando nós criamos a instituição, foi pensando nessa questão, né, da moralização, da capacitação, da busca constante por conhecimento. Tá aí os canais de comunicação que nós criamos, os nossos cursos, né? Hoje nós temos o maior curso e, assim, não quero ser soberbo, mas é um dos melhores cursos do mercado condominial hoje, né? Inclusive, tivemos agora no último dia 21 a formatura da nossa turma, com 3 alunos aqui de Maceió, né? Que se formaram junto com a gente. Então, assim, a ideia da associação é criar essa moralização, essa profissionalização para o mercado, né? Então, isso que é um dos objetivos da instituição. E Felipe, como foi que você encontrou a Abrasconde? O que lhe fez despertar?
O que lhe fez despertar essa vontade de se tornar, né? Chegar membro, até né? um membro da Se eu Brascom. contar pra vocês vão dar risada. A gente adora dar risada. Tem tempo aí pra contar? Tem tempo? Cadê Você a produção? resuma. Eu vou, Você fazer, resume. eu vou fazer em 2 minutos. 2 minutos. Eu conheci o Reginaldo sem conhecer o Reginaldo, né? Tá. Foi. Foi mais ou menos Ótimo. assim. Tá. Numa dessas coincidências da vida, o Marcos Moreno, que é nosso diretor hoje, nos apresentou. Nós marcamos de tomar um café. Fui até a associação com o intuito de conhecer o Reginaldo, conhecer a associação, enfim. E descobrimos que no mesmo ano, 4 meses antes. 4 meses antes, nós passamos o ano novo juntos a 500 quilômetros da cidade de São Paulo. Nossa. Olha que maluquice. Ele foi pra casa do primo dele, no interior de São Paulo, em Birigui. A cidade de Birigui. Eu fui pra casa do meu irmão, no interior de São Paulo, Birigui. No Que mesmo moram na condomínio? mesma rua, no mesmo condomínio. E participamos da mesma festa de Ano Novo. E não nos conhecemos lá. A gente se conheceu 4 meses depois. 4 meses depois. Pensou. E aí, eu acho que... Eu acredito muito que nada nessa vida é por É por acaso. acaso, sim. E eu acho que os afins se atraem. Então eu falo, quem gosta de jogar bola, anda com quem gosta de jogar bola. Verdade. Quem é honesto, anda com quem é honesto. Quem é picareta, anda com quem é picareta. Isso mesmo. E os nossos princípios e valores acabaram se cruzando de forma muito rápida. Foi. E ele é maluco, E você eu é sou doido. outro maluco. Os dois doidos, quando junta, não Dá tem o que certo. fazer, trabalha junto. E dá certo, né? Dá certo. E aí a associação... E sentam no podcast, no Renge Podcast, para conversar aqui com a gente. Pra conversar, sabe? E aí a associação... Primeiro que é uma associação, então ela não tem fins lucrativos. Eu sempre gosto de dizer isso. Sim. Tá. Porque as pessoas acham, a associação vai ganhar dinheiro. É. Não. É uma empresa transvestida, né? Porque Não, a gente nós tem... não somos uma empresa. Mas Ele você tem o disse negócio assim- dele e Ah. eu tenho o meu negócio. Mas você disse assim, ele é membro. A gente pode se tornar membro da Sim, Brasconde sim. Claro, fica o e não convite. paga uma taxa? Vocês são síndicos? Não. É isso que eu quero saber. Quem é que pode se tornar Hoje membro? tem associação, São hoje as empresas. são as empresas. Porque o Reginaldo não ganha dinheiro na associação, não recebe nada. Sim. O Felipe não recebe nada, só que ela tem custos. É. Sim. Eu forneço algo pro síndico que também não paga nada. Esses cursos ninguém paga nada? Os Paga. cursos- o curso Paga os tem preço custos. social. Tá. Sim. Então, o curso que no mercado seria 3, 3, 4 mil reais é cobrado menos de 500 reais. São cursos online ou presencial? Online. EAD ao vivo. Então, nós temos... 3 modalidades. Ou o mesmo Não, curso tudo é junto, as 3? Online, EAD e ao vivo. Tá. O As mesmo aulas curso. ficam As aulas gravadas. ficam gravadas. Então, assim, o que a associação arrecada é para manter essa estrutura que ela fornece para o mercado. Cobrir custos, né, Cobrir Felipe? custos. Nós não temos... Ele é administrador, tem o negócio dele, eu sou advogado, tenho o meu negócio. Mas lá nós temos não um negócio, nós temos um propósito. Um propósito. O Eu ideal. acho que essa é a palavra. É verdade. Quando a Renata ela pergunta, né, como que faz para se associar? Então hoje a associação ela não cobra do seu associado síndico. Então todos os síndicos hoje ele tem que comprovar que é síndico através de uma ata ou de um certificado de conclusão de algum curso. Não precisa ser o curso da Brasconde, pode ser um curso de outras instituições, né? Mas ele tem que comprovar Peraí. que é síndico. Vamos lá. E se ele for só... como é? Vai pra reunião de Conselho. condomínio e o síndico, ele é... Como é? Me fugiu a palavra. Ele é eleito. Ele é eleito. Como Só síndico isso não morador. comprova, não? Não Comprova. Que a ata, Ata. que a Que ata, ata. que a ata, Só ele isso comprova já com comprova. a ata. Que ele Porque você está falou que ele tem síndico. que fazer curso. Que ele está Não, síndico. Tá. o que eu disse assim, o síndico, ele para se associar, ele precisa comprovar que ele é Está síndico. síndico, pronto. Como que ele comprova? Através de uma Uma ata, ata, ou pronto. através de um curso que ele fez em tá. alguma instituição, não Entendi. necessariamente da Abrasconde. Porque ele pode Se ter for da feito- Abrasconde, melhor. Ele né? pode ter feito um curso e ainda não Sim. exercer o papel de síndico. Exatamente. O curso da Brasconde, sorte melhor dele, ainda, né? Exatamente. Sorte dele. E aí você fala, mas o síndico não paga nada, a associação ela sobrevive como? Porque realmente tem os custos. A gente tem equipe de marketing, a gente tem um estúdio de podcast, a gente tem toda a estrutura de uma associação, nós temos uma sede, então não é uma associação que só existe num site, No online. no online. Não, ela tem uma estrutura física, quando vocês estiverem em São Paulo, vocês vão lá conhecer. Estaremos lá. Né? Será um Então, prazer. assim, então tem todo um custo. E quem, vamos dizer assim, quem banca esse custo? São as empresas contribuintes.
Então, por exemplo, a Range, Range Podcast. ela quer ser uma associada, ela quer divulgar o seu trabalho nos meios de canais de comunicação da associação. Então, ela vai divulgar. E aí, ela, através do plano que ela queira, dos produtos que a associação oferece, ela vai pagar uma mensalidade. Então, eu só quero estar patrocinando o podcast de vocês, a Range. Beleza, então lá você tem um custo para patrocinar o podcast. Eu quero estar no site, eu quero estar no blog, eu quero estar nas redes sociais, quero estar no podcast, nas lives, quero participar dos eventos. Aí tem um outro preço. Então, assim. E deixa o seu chato, né? Que o advogado tem que fazer essa parte, não tem jeito. Não é qualquer empresa que se associa, tá? Exatamente. Porque assim, quando a empresa se associa, a marca dela está associada à nossa marca. Sim. Então, as pessoas buscam as empresas através da associação por credibilidade, por confiança. Então, muitas empresas, infelizmente, não têm esse papel no mercado. Então, antes de uma empresa associar, nós buscamos informações das empresas, pedimos as certidões das empresas para entender se elas estão atuando de forma correta. Porque depois vem o síndico, né? Sim. Mas eu procurei a empresa pela associação e ela me deu um problema X. Então, até nisso nós temos cuidado. Por quê? Nós somos um ponto de ancoragem de muitos síndicos. Com certeza. Vocês querem ter credibilidade, né? Exato. Passar Tem que credibilidade. ter credibilidade. Nós precisamos ter credibilidade, né? E assim, nós atuamos dentro de um nicho, né? Então você, por exemplo, a sua empresa que chega dentro da associação, a gente não pode colocar qualquer empresa lá. Então a gente pede toda a documentação, as certidões negativas, até pra gente fazer diferente daquilo que eu falei no início. Lembra que eu falei? Quando nós iniciamos a associação, foi pensando numa moralização do mercado. Porque a gente vê, né? Eu até citei, tem várias empresas no mercado que atuam de forma errada, sem ética, né? De forma totalmente equivocada, né? Então, assim, eu não posso chegar, fazer um mural publicitário, por exemplo, dentro do meu site, tipo, paga R$100 e coloca a sua marca. Daí, esses R$100 que você está me pagando para associação, isso daí vai virar um problema tão grande, e a gente vai jogar o nome da associação, que é um trabalho que vem aí, acabamos de completar 5 anos, né, de instituição, no lixo. E como então isso não pode, fazemos né? Até de forma ética, muitas pessoas até nos questionam: eu quero me associar, eu sou uma empresa de podcast. Tá bom. Mas tem outra empresa de podcast? Pode ter outra. Sim. Mas como assim? Eu sou uma associação, eu não sou uma empresa. Então, o que eu tenho são uma série de parceiros e de prestadores de serviço, os melhores possíveis, para dar esse leque. Para as pessoas escolherem. Exatamente. Isso. E acontece, Felipe e Reginaldo, assim, já aconteceu, por exemplo, vocês credenciam uma empresa, a empresa está lá e por algum motivo aquela empresa não está mais funcionando nos padrões. Vocês desassociam essa empresa? Desassociamos. Sim. Existe um padrão mínimo ético de conduta e, obviamente, financeiro que essas empresas precisam seguir. Sim, certo. Até porque, de novo, imagina, o meu cliente vai lá: olha, Reginaldo, eu sou síndico e eu preciso de uma empresa de engenharia, de arquitetura. Aí eu falo assim: tem a Range e tem a Zezinho da esquina. Lógico. Aí ele vai olhar e fala assim: eu vou na Zezinho da esquina, tá com a cara de mais barata, né? Isso. Deixa eu correr lá. Aí ele vai na Zezinho da esquina, paga lá R$30 mil numa obra. O Zezinho da esquina nunca mais aparece lá. Em quem que ele vai? Ele pegou o Zezinho da esquina onde? É verdade. Na associação. Então, Felipe, deixa eu falar uma curiosidade. Esses cursos que vocês ministram para síndicos, ele engloba que tipo de matérias? Eu acho que ótima pergunta. O nosso curso, ele é diferente de todo o mercado. O curso que dá direito, administração, contabilidade, segurança, qualquer um dá. E assim, quando você fala qualquer um, eles colocam lá: direito condominial, na prática. Isso. Aí coloca lá, 10 horas. Isso. Onde que você aprende em 10 horas o direito condominial, gente? Eu preparo esse síndico. Eu já vi cursos no mercado e me desculpem, não dá para entender um negócio desse. Onde você tem um curso de 30 horas com 25 professores. Sim.
possível, né? Tem Já pensou? 30 horas com 25 professores. Ou seja, cada professor vai falar em torno aí de 1h10, mais ou menos. Nós vamos entrar no nosso É próximo boa curso. noite, é bom dia, boa noite. E as 4 slides e acabou. 4 slides. E essa, Vocês têm a né? matéria de patologias. Para você ter Vamos uma lá. ideia, Isso. nós começamos o nosso curso, porque assim, ele tem que aprender tecnicamente, mas ele tem que aprender a gerir pessoas também. Tá. Ele tem que aprender a se comunicar. E antes disso, se ele vai seguir isso como o seu ganha-pão, ele precisa ser uma empresa. Sim. Então a primeira aula, quando ele entra, é empreendedorismo. Professor do Sebrae. Um professor do Sebrae. Então ali começa a caminhada dele de empreendedorismo, marketing pessoal, marketing digital, comunicação, Gestão do oratória, gestão do tempo, programação neurolinguística. Comunicação não Eu violenta. formo essa pessoa. Depois que eu formei essa pessoa, e metade do curso ele está nessa pancadaria, né? quase 60 horas só essa parte do curso. Ele parte para a parte técnica. E aí ele começa. Toda Manutenção a parte predial. técnica. Você pega, por exemplo, aí eu vou puxar uma sardinha para os advogados, que é Sim. tudo gente boa, né? Nós temos, direito condominial na prática. Não, ele tem matéria de direito do trabalho, ele tem de direito ambiental, ele tem de legislação geral de proteção de dados, ele tem de compliance, ele tem de lei condominial, tudo com professores especialistas. Em cada Não vou área, eu lá, né? Felipe, falar de engenharia, gente. Eu tem- entendo o que a prática me ajudou, mas vocês são os especialistas. Então, nós buscamos os melhores, são professores a nível nacional, tá? Hoje o nosso curso é muito reconhecido e nós, de fato, nos preocupamos não em vender curso, né, Eugênio? Sim. Em capacitar. Pelo E- que eu vi, o curso de vocês, eles preparam a pessoa, né, Isso. para se formar, né, como Até para ela síndico. entender, né, Rita, o que ela quer para a vida dela. Se é isso mesmo. Exatamente, Se ela né? tem tino para isso. Porque até chegar na matéria, desculpa até te Isso. cortar, tá? Até Não, chegar na matéria administração Sim. e gestão financeira, a gente passou por todas essas outras matérias. Comunicação não violenta, programação neurolinguística, marketing digital, oratória. mapeamento comportamental. Então a gente tem todas Tipo um essas autoconhecimento. Exatamente. Né? Então a gente tem todas essas matérias para ver se a pessoa é isso mesmo que você quer. Porque o que o mercado vende aí, né, e fazendo aí uma crítica, né, é assim, seja síndico profissional e ganhe 30 mil por mês. Na crise que o país está, Claro. todo mundo vai pedir a conta no serviço, vai ser síndico. Sem dúvida. Vai fazer um curso de 10, 15 horas e vai ser síndico. Eu falo que é o curso do sábado e domingo, né? É. Porque ele senta na cadeira no sábado, levanta no Entendeu? domingo e virou síndico. Virou Então, sim. assim, Como não, pode, né? então, isso daí não é capacitar o mercado. Então, a gente entende que você tem que mostrar para ele quais são as competências como pessoa, né? como pessoa, como ser humano, porque assim, todo mundo fala nas palestras. A gente tem que ser engenheiro, advogado, Sim. isso, aquilo. Aí começa psicólogo, 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 psicólogo. Então, toda essa parte inicial é da psicologia, né? Vamos dizer assim, é do seu eu, do que eu quero para mim. Né? Então eu vou entrar nessa área, quero saber se eu estou preparado. Eu quero saber se eu estou preparado para ser empresário, porque uma coisa é eu trabalhar CLT, outra coisa é eu ser empresário. Eu vou ganhar 3 mil no condomínio, mas eu posso gastar os 3 mil? Não, eu sou empresário, eu tenho que guardar uma parte, tenho que tirar um prolabore, tenho que fazer todas as coisas. Então tudo isso a gente explica. Entra na parte de manutenção. Entrou na parte de manutenção, aí vem as obrigações legais, aí a gente tem matéria sobre elevadores, sobre limpeza de caixa d'água, sobre engenharia, manutenção predial, né? Depois entra na parte do direito, que só no direito, se eu não me engano, são 11 módulos. Violência doméstica, stalking, LGPD, né? Direito ambiental. Você assistiu a palestra do doutor, né? Sim, Rita eu assistiu. assisti, sim. 40 minutos de palestra. Nós temos lá a aula de 3 horas de aula. Se em 40 minutos em palestra... 6 horas, 6 perdão. horas de aula. Direito ambiental são 6 horas. Então, se em 40 minutos ele conseguiu levar algum conteúdo, imagina em 6 horas. Como que é rico isso, né? A LGPD que está aí bombando e muitos síndicos em dúvida. Então, assim, o nosso curso, assim, modéstia à parte, né, doutor? É muito bom. Né? É um dos melhores e os mais completos do mercado. E a gente tem, eu vi que o tempo já está acabando, a gente tem uma pegada social também. Nós lançamos o projeto Profissão Síndico.
que a gente busca parceiros comerciais, como a Rende, por exemplo, pode ser uma parceira. Por quê? O que a gente acredita? Hoje, o mercado ele oferece cursos aí de síndico profissional de 3, 4, 5 mil reais. Aí a gente vê e muitos síndicos às vezes não vai buscar capacitação porque não tem condição financeira. Ou até mesmo o síndico não vai buscar a capacitação porque ele entende que ele não vai viver daquilo. Então, eu só sou síndico aqui do meu condomínio, não quero saber de curso. Vou gastar 4 mil reais pra isso. Você é louco, eu não quero saber disso. Só que, ao contrário, ele sendo síndico do condomínio, ele tem que estar capacitado, né? Para ele não contratar essas más empresas, para essas más empresas não se crescer no mercado. E aí o que acontece? Nós lançamos o Profissão Síndicos. O último curso que nós tivemos 48 alunos na turma. E aí, através de uma parceria com 5 empresas, tá? Não vou citar as empresas aqui. Tivemos 5 empresas do segmento, empresas de elevador, administração, portaria remota, terceirização e uma de investimento, um fundo de investimento. E essas empresas, elas bancaram o valor, patrocinaram o valor do curso e nós conseguimos fazer esse curso, doamos dos 48 alunos, 18 alunos foram bolsistas integrais, ganharam o curso gratuito e os outros 30 alunos pagaram 50% de desconto, pagaram R$500 pelo curso. Então, assim, a gente conseguiu formar 48 alunos com um curso de 120 horas, uma capacitação formidável, com preço acessível e outros que não tiveram um custo nenhum, né? Não tiveram custo nenhum através desse projeto social que nós fizemos. É muito conteúdo, né? O síndico capacitado, ele contrata melhor. Se ele contrata melhor, ele que é o agente principal, junto com o condômino nesse mercado, melhora a qualidade de todos os serviços envolvidos. E melhorando e quem usufrui? Os moradores. Condôminos. Os condôminos. E aí é uma rede, né? E o que eu vejo, né? O que eu percebo, né? Esse final de semana, quer dizer, sexta e sábado, né? Dentro desse contexto, condomínio, síndico profissional, né? Como evoluiu? Eu lembro que Maceió é uma cidade pequena, né? Então, essa explosão na área da construção civil é uma coisa recente. Tá? A gente teve uma explosão no mercado em 2014, 2015. 2013, 2014, Minha Casa Minha Vida, né? Isso foi Minha Casa Minha Vida. Sim. Foram muitos prédios aqui na parte baixa da cidade, onde houve essa explosão. E aí vem a necessidade dos síndicos profissionais, né? Porque síndico era geralmente aquele senhorzinho que tinha tempo, às vezes aposentado, né? Que era o síndico do prédio. Era aquele cara, né? O cara mais bonzinho, que brinca, né? É. Todo mundo tá em fila aqui, ó. Quem quer ser síndico dá um passo pra frente. Dá todo mundo pra trás, ficava só ele lá na frente. Exatamente. E hoje, só completando, né, é interessantíssimo ver o grau de riqueza que esse mercado tem. Sim. Eu confesso que, para mim, foi uma surpresa muito grata, né? Foi um final de semana de muito aprendizado, de olhar para o mercado condominial de uma maneira totalmente diferente. E ver esse trabalho de vocês aí, né, na associação, poxa, é fantástico. Com esse grau de responsabilidade, onde vocês dão chance para pessoas, né, que querem realmente fazer disso uma sua carreira, profissão, né? uma carreira sólida e séria. Né? É muito gratificante ver isso. Inclusive, no último final de semana, sábado passado, né, completando uma semana, nós fizemos o primeiro evento social da Abrasconde. Nós levamos um evento social para o extremo leste da cidade de São Paulo, que Foi é o primeiro na cidade, evento dentro de uma comunidade. dentro de um mercado empreendimento condominial. de Coab, né, em São eles Paulo. entenderem, né? Então, assim, porque assim, esses eventos, por exemplo, em regiões mais nobres, eles São acabam limitados, não indo, né, eles não Reginaldo? vão. Sim. Às vezes eles não vão, Renata, por causa que não tem uma roupa para ir. É verdade. Eles não têm o dinheiro da Ele não passagem. dá dinheiro da passagem. Sim. Né? Então, eu vivenciei isso. Eu comecei no empreendimento popular. Então, eu sei o que é isso. Eu senti isso na pele. Então, eu falei assim, a gente tem que fazer um evento lá dentro, lá na comunidade. Nós levamos esse evento, tinha mais de 200 síndicos lá presentes. Bom, Reginaldo. Né? Então, assim, então foi Mais de maravilhoso. síndicos que cuidam de mais de 42 mil famílias Isso. dentro de comunidades. E nunca o Subprefeito, mercado... né? O subprefeito foi nunca o mercado, né, Reginaldo? Sim. Olhou para esse público.
E a grande realidade dos condomínios brasileiros é o que estão lá. Exatamente. Exatamente. Você falando, eu estava pensando justamente Exatamente. isso. Até né? arrepia. É verdade. Porque quem tem a Aqui somos a possibilidade, minoria. né, para vir para um evento como esse, a gente pode dizer que é a elite. Sim, né? sim. A elite Da sindicatura. Da sindicatura. As pessoas que estão envolvidas muito nesses eventos assim, essas pessoas que vocês acompanham nas redes sociais, que estão ali todos os eventos, participam, mas a grande nata, A massa. né? A massa condominial, tá nessa. eu costumo brincar, né, na pirâmide, essa galera daqui tá nessa pontinha da pirâmide. Tudo isso daqui para baixo é o mercado que ainda precisa ser explorado. É aquele síndico que ninguém conhece, aquele condomínio que ninguém olha, mas que é o sonho de muita gente. Que é o sonho de muita Ah, Minha teve- gente, que papo maravilhoso. E Teve, chegando ao final. teve Mas um fale mais, caso, Reginaldo. teve um caso lá rapidinho que o síndico chegou na gente e falou assim: nossa, a gente não sabia aqui que precisava, o nosso condomínio precisava ter seguro. Diga aí. Porque as administradoras que atuam lá dentro desse mercado, eles fazem de qualquer jeito. Que eles falam assim: ninguém lá, por exemplo, do centro de São Paulo vai querer atender vocês aqui. Então eu faço do jeito que eu quero. Então tá tudo bem. Não, tá não. Só que não tá tudo bem. Não tá. Não, E aí quando a gente mostrou, não, vocês têm que ter seguro. É um Vocês choque têm que de ter realidade. isso. Eles falam, caramba, né? Que é isso? Né? Então, assim, foi muito legal, né? Foi muito Foi. bonito o Primeiro- evento, né? Primeiro, porque aí a gente vai fazer em todas as regiões Periféricas. do estado de São Que Paulo bacana. para poder levar esse conteúdo para todos. E fazer essa os- inclusão, né? Exatamente, a inclusão, né? Fazer esses condomínios se sentirem pertinentes ao Empoderados. meio. Isso. Né? Eles Poder- fazem parte do mercado. Claro, Eles precisam sentir que eles merecem o melhor. Sem dúvida. E que eles têm direito de receber. O melhor. E quando Me fizermos o respeita. evento lá no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo, eles têm que estar lá junto com a gente. Sem dúvida. Entendeu? sem A gente dúvida. manda um ônibus lá para buscar eles. Sem problema, o importante é que eles estejam com a gente. Avisa pra Esteja lá com a gente, avisa pra Claro, com gente, né? certeza. Que trabalho bonito de vocês, viu? Ah, eu gente? queria Obrigado. tanto ainda falar de Condomínio Verde, Felipe. Condomínio Verde. Tem assunto, hein? Muito, Tem assunto, muito. hein? E é uma área que eu particularmente adoro. É. Ela deixou de gravar um podcast aqui hoje para ir participar da sua palestra. Ai, que gente. Foi mesmo, Felipe, foi mesmo. Espero que tenha valido a pena, Foi pelo muito menos. bom, né? Felipe. Não, mas foi muito bom. Tua Mas palestra é assim, muito boa. esse papo foi muito agradável. Com certeza ajudou a muitas pessoas que estão nos assistindo, contribuiu, agregou. Com certeza. Tá? E despertou, né? Para que as pessoas busquem mais conhecimento. É a sementinha, né, É a Renata? sementinha. É como a gente ouviu muito aqui nas palestras, como a gente ouve muito no dia a dia, né? Que o conhecimento ele é fundamental para que a gente exerça qualquer profissão, qualquer caminho que a gente queira seguir. E tem que ser compartilhado. E né? tem que Eu ser digo que o conhecimento só vale a pena Só vale a Se pena. você passa à compartilhar. frente. É. Sem dúvida, né? Não é? É Cemitério, gratificante. Como que o Aldo fala? né? Que o cemitério tá cheio de grandes ideias, né? Ah, tá. Desde que se ela não for compartilhada, vai É, tudo e ali. é lá que ela justamente fica. isso, né? Eu já vi muita gente dizer, eu adoro estudar porque é a única coisa que eu vou levar. E eu penso comigo assim, está estudando errado. Sim, Porque quem estuda, quem aprende, tem que compartilhar conhecimento. exatamente. E um dos nossos objetivos, dos nossos propósitos do podcast, né? Que a gente tem esse podcast de engenharia e arquitetura, e a gente tem Fantástico. um podcast também com meu esposo na área que é o TheCast. TheCast Podcast, que a gente fala de negócios, carreira, transição Legal. de carreiras. É esse intuito de trazer convidados, pessoas como vocês, para poder passar, não só para a gente, que a gente aprende muito com vocês, como também para todas as pessoas aqui que estão nos escutando. Que legal. E a nossa empresa, Renge, ela tem essa pegada, né, de uma arquitetura transformadora. Né? Eu sou arquiteta há mais de 20 anos e sempre trabalhei para pessoas das classes A, B, né? E dificilmente, na minha carreira, na minha história toda como arquiteta, nunca tinha tido oportunidade de fazer um projeto de arquitetura para a classe C e D. E isso começou porque na empresa do meu irmão, um funcionário de muito tempo Verde Vivo, comprou um terreno e eu fiquei sabendo. E ele era um funcionário muito antigo da empresa, que a empresa Verde Vivo é uma empresa familiar, fundada por nossos pais há 40 anos. Legal.
né? Hoje, nosso pai não está vivo, nossa mãe, sim, e é nosso irmão que administra o Verde Vivo. E eu fiquei sabendo que esse funcionário, depois de muitos anos de trabalho, né, de duro trabalho, comprou um terreno e ia construir uma casa. E eu disse, opa, peraí, está na hora de a arquitetura valer a pena. O que eu estudei, a minha experiência, está na hora de valer a pena. E fui, disse, olha, fulano, eu quero fazer o projeto da tua casa. Ele me olhou assim, meio espantado, né? Poxa, como é que eu vou executar um projeto de um arquiteto? E comecei a conversar com ele, ver o terreno que ele tinha comprado, fui lá no local, estudei ventilação, a posição do sol e fiz a casa dele. E aí, depois de algum tempo, a casa dele, o projeto é térreo primeiro. Nesse momento, ele ia fazer somente o térreo, ia deixar o primeiro andar para um segundo momento, questões financeiras mesmo. E depois ele construiu a casa, começou a morar. E aí, como é que tá a tua casa? Ele, é ponto de visitação. Poxa. Aí eu digo, mas por quê? Porque a minha casa é ventilada. Que legal. Nossa, então todas as casas da rua são quentes. E o detalhe, o terreno dele, plano, só que atrás, acabou o terreno, tem uma barreira de 2 metros e outra rua aqui em cima, né? E nós, como arquitetos, temos capacidade de fazer um bom projeto, independente de onde seja, né? E é isso, são as alegrias que a boa profissão... E aí, voltando, é o propósito da Renge, fazer arquitetura para as classes C e D. A melhor arquitetura... Qualidade de vida... que é possível. A gente precisa desmistificar isso, de que a arquitetura é para classes sociais, para quem tem poder aquisitivo alto. Não é. Todo mundo merece. Todo mundo merece, todo mundo precisa, todo mundo tem direito. Sim, na verdade, a gente precisa desmistificar várias coisas. Isso. Porque enquanto a gente não fizer isso, né? Enquanto falarmos de castas, exatamente, continuaremos com o mundo dividido. Exatamente. Verdade, né? Verdade. Pronto, gente. Enfim, a gente tem que finalizar o nosso podcast. Mas aí eu ainda quero deixar aqui um momento para que o Felipe diga para quem está escutando aqui as suas redes sociais, onde te encontrar. Pensou que eu ia esquecer, né? Você já falou, minha vez, tá? Vou pegar a câmera assim pra falar agora, viu? Pronto, Felipe. Faça as considerações finais, olhando ali para a câmera, para os seus seguidores. Faz sua campanha. Faz aí. Faz a campanha? Faz. Bom, primeiro... Felipe, muito 2023. Não, Deus, não aguento não. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Compartilhar conhecimento é sempre uma alegria. E eu falo que quanto mais você compartilha, mais você aprende. Sim. Não existe forma melhor de aprender do que dividir, do que somar. Então, você que está aí do outro lado, consuma conteúdo, busque conhecimento. Isso ninguém tira de você. Isso só depende de você. Então, siga o podcast, busque a associação, conheça o trabalho desses profissionais no mercado que estão aqui fazendo diferente. Minhas redes sociais é faustino.felipe. Pode me procurar lá, tem bastante informação, tem bastante coisa engraçada, porque não é só de terno que vive um advogado, né? Tá, gente? Curta, compartilhe e sempre que precisar, eu como Felipe, com certeza como estagiário do Reginaldo da associação. Felipe, sempre que precisar de alguma coisa, pode procurar o Reginaldo. Sempre, e se for dinheiro, é direto com ele. E aí pede o dobro e me dê metade. Obrigado, gente. Ai, foi muito bom. Foi, muito Reginaldo. bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, de vocês, da Renge Podcast. Achei fantástico. Improvisaram aqui, ficou muito bom. Né, agradecer o pessoal que está ali atrás das câmeras, que bastidores ali, ó, que nunca aparecem, né? Mas sem eles também a gente não consegue fazer todo o programa, jamais, né? E reforçar o que a gente conversou durante todo esse programa. Você, síndico, que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que vai assistir depois, né? Acreditem, né? Há 22 anos atrás, eu comecei e acreditei. E fui buscar conhecimento, capacitação, o network é muito importante nessa área. E 22 anos depois, eu tô aqui em Maceió, gente, palestrando aqui em Maceió.
né? É isso. Num podcast com Renata e Rita. Exatamente, Exato. com Faustino, com Renata, com Rita, né? Presidindo uma instituição nacional. Então, assim, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Então, acho que isso é fundamental. E você que está nos acompanhando, seja síndico de um condomínio pequenininho lá de 10 unidades, de 20 unidades, de um CDHU, de um empreendimento popular aqui em Maceió, não sei como que chama aqui, mas de um empreendimento popular, ou de um condomínio de alto padrão, MRV. né? MRV. Então, assim, acredite no sonho de vocês, busquem capacitação, busquem conhecimento e network, que vocês estão no caminho certo. Como diria o Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. É verdade. Exatamente. Ai, só É coisa isso boa, mesmo. gente. Só Tá coisa bom? boa. Que Rita? maravilha. Bom, agradecer aqui a presença de vocês Obrigado. dois, dizer que foi um prazer imenso esse bate-papo. Por mim, a gente aqui, ó, continuava, mas tem ali o pessoal ali da bancada que fica toda A hora. produção, a produção. Vocês não estão vendo, mas ele tá- Eu acho que a gente tem que aumentar o salário da turma para a gente conversar mais. Né? Mas foi um prazer, Reginaldo. A gente agradece. Parabéns pelo trabalho de vocês lá na Abrasconde. Abrascom. Abrasconde. Tá certo, Abrasconde. Então, parabéns mesmo. Fiquei encantada com esse projeto aí de vocês. Junte-se a nós. Vamos sim. Né? E Felipe, adorei Nada tua por acaso, palestra. né? Obrigado. Tá? Adorei mesmo, fiquei Obrigado. encantada. Eu que sou fascinada por essa questão do verde ambiental, né? ambiental, né? E parabéns, continuem aí fazendo esse trabalho de vocês que só enriquece e traz coisas boas pro nosso mundo ser melhor. Obrigado, Isso aí. obrigado. Obrigado, viu? Rita já disse tudo, então, assim, gratidão pela vida de vocês. Amém. Obrigado, E gratidão. eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo até agora e dizer para vocês, se vocês ainda não estão seguindo a gente, vai lá e não deixa de seguir. Ativa o sininho de notificações e encaminhe essas mensagens para todo mundo que você conhecer, inclusive todos os grupos do WhatsApp. Então, toda terça-feira, às 12h30, tem um episódio novo no nosso canal do YouTube. Então, não perca, que toda semana tem um conteúdo novo para agregar conhecimento na sua vida. Então, como diz aqui os nossos colegas, se você tem um sonho, acredite, persiste e busque conhecimento para se capacitar e ser um profissional aí De excelência. de excelência. E a minha rede social é renata.renge e da Rita. A minha Rita Souza Arquitetura. Toda semana vai ter um quadrinho novo aí, onde toda semana eu vou dar uma dica de paisagismo lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá, dá uma checada e compartilha também com teus amigos e conhecidos. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, e até gente. o Valeu, próximo gente. episódio. Tchau. Tchau. Gente, muito bom. Muito legal, adorei. Foi ótimo. Adorei.